Resumão, seguindo aqui no tópico 4, que é sobre administração de recursos de materiais patrimoniais e logística. Gestão de estoques, né? É a parte que vai da atividade administrativas que vai estudar o abastecimento, o controle e o uso racional de materiais. A gestão de compras de estoque. Vamos diferenciar esses dois tipos, tá? Na gestão de compras, vai envolver o planejamento e a aquisição de bens e serviços. Ele vai ter como objetivo atender às necessidades institucionais e garantir a economicidade e a legalidade. As etapas que ocorrem nesse processo são a identificação da necessidade, a especificação do material ou do serviço e a pesquisa de preço e seleção do fornecedor. Essas etapas são das etapas de licitação, que eu até comecei já a explicar a lei de licitação, tá bom? No setor público, ela vai estar ligada, como eu estava falando, à legislação de licitações e de contratos. Agora, a gestão de estoque, ela fala sobre o controle dos materiais armazenados, que tem como finalidade evitar excessos e também reduzir os desperdícios, garantindo ali a continuidade das atividades, sem deixar faltar nada. Envolve tanto a entrada e saída dos materiais, mantendo ali um nível mínimo e máximo, tá? Porque não pode ter muita coisa, porque isso faz com que gaste com armazenamento e também que tenha inventários periódicos. Agora sobre equipamentos e bens patrimoniais. Os bens patrimoniais são o quê? Para fazer o seu controle, é preciso a gente fazer um registro e a identificação desses bens. Para isso, vai incluir tanto o tombamento, o inventário patrimonial e a utilização de registros. Isso permite que tenha a rastreabilidade dos bens, né? A responsabilização e também a transparência no uso do patrimônio público. Agora, no caso da manutenção de equipamentos, essa manutenção visa preservar a função e a vida útil ali dos bens, podendo ser preventiva, evitando que ocorra uma falha futura, e corretiva, corrigindo defeitos existentes. Atualmente, eu estou gravando esse vídeo e tudo mais com o celular, porque o meu computador ficou ruim, ou seja, estou fazendo uma manutenção corretiva, tá? Reduzindo essa manutenção, ela reduz custos e a interrupção das atividades. E quais são os componentes e a administração logística, né? A princípio, na parte da logística, a gente vai ter o fluxo de materiais, as informações e os recursos. Os componentes são a logística de componentes os principais componentes, né, na verdade, são a compra, a armazenagem, o controle de estoque, a distribuição interna, transporte e informação logística. Agora, já a administração logística, ela busca o quê? Sempre pensa em organização e tudo mais, a gente está falando sempre de eficiência, essa palavrinha aqui já apareceu 300 vezes. Eficiência operacional, redução dos custos e manter ali a qualidade no atendimento interno. Vai integrar diferentes setores da organização e ela é fundamentada, na verdade, ela fundamenta decisões sobre quantidade, tempo e o local ali para o uso, para guardar os materiais, tá? E aí na armazenagem, esse conceito é referente à guarda adequada dos materiais. Tem como objetivo, né, preservar a integridade dos itens, facilitar o acesso e a localização e otimizar o espaço físico. Vai envolver o layout, né, ou seja, a organização seja adequada, a identificação e codificação dos materiais, então tem que saber exatamente, né, o que é, onde é
e como está organizado, e o controle de validade e conservação. O transporte é responsável pela movimentação dos materiais, ele ocorre internamente entre os setores e também externamente, sendo fornecedores e também outras unidades. E deve considerar a segurança, custo e prazo. A partir do transporte, ele é essencial para a eficiência da logística, tá? Agora, como que ocorre a distribuição de materiais, né? Esse conceito é a entrega de materiais nos setores que estão requisitando, né? Requer o planejamento, registro das saídas e as conferências das quantidades. Ele vai garantir que os recursos cheguem a tempo, no tempo e local adequados. Existem tanto armazenamento, distribuição, existem conceitos específicos. Como aqui um resumão, eu não trouxe eles, mas depois eu vou estar aprofundando cada um, e aí eu vou estar trazendo esses conceitos específicos. Agora, o inventário patrimonial. Ele é o levantamento físico e contábil dos bens. Ele tem o objetivo de conferir a existência e estado dos bens, atualizar os registros, identificar perdas ou irregularidades, pode ser manual, periódico ou eventual, tá? Então, é basicamente, até mesmo para você verificar se a armazenagem tá correta e tudo mais, se está ocorrendo alguma perda, né? Então, você faz ali um inventário. A manutenção dos registros vai envolver o tombamento dos bens, a atualização cadastral e o registro das movimentações. Isso, como já tínhamos falado anteriormente, permite a rastreabilidade, o controle do patrimônio e também fazer a prestação de contas. No caso da gestão de materiais, vai ser voltado, né, para o planejamento, controle e uso racional dos recursos materiais. A classificação ela vai organizar os materiais conforme as suas características e a sua finalidade. Ela pode ocorrer tanto pela natureza, consumo permanente, uso e valor, facilitando ali o controle, a padronização e o planejamento de compras. Já o almoxarifado é o setor responsável pela guarda, controle e distribuição dos materiais. As principais funções dele vai ser o recebimento, conferência, fazer a armazenagem adequada e registrar, né, o entrada e saída. Inclusive tem um método, que agora eu não vou lembrar o nome especificamente, mas é o primeiro que entra, é o primeiro, desculpa, é o contrário, o primeiro que entra é o último que sai, é isso mesmo. Justamente porque, para manter aqui o almoxarifado e com esse registro de entrada e saída, saber qual que você vai utilizar, tá? Deve manter a organização, a segurança e condições adequadas ali para conservação. O controle de estoque vai acompanhar a quantidade e a disponibilidade ali dos materiais. O objetivo é evitar falhas, prevenir excessos e reduzir desperdícios, como eu falei. Também não é bom quando tem muito, tá? Por causa do custo da armazenagem. Um instrumento usado são as fichas de controle, sistemas informatizados e inventários periódicos. Agora, vamos dizer que acabou o material e tudo mais, e você precisa utilizar, você vai fazer a requisição de materiais. Esse é um documento formal de solicitação de materiais. Deve conter identificação do setor requisitante, a quantidade solicitada e a justificativa. Permite rastreabilidade e controle, né? Para você saber exatamente para onde está indo cada coisa. A entrada e saída de materiais vai ocorrer, a entrada, né? Ela ocorre por compra, doação ou devolução. Exige conferência e registro. Agora, a saída, ela só vai sair mediante requisição autorizada e ela deve ser registrada para fins de controle. Agora, sobre o patrimônio público. Ele é basicamente o conjunto de bens pertencentes ao Estado,
e é utilizado, né, para a execução das atividades administrativas e a prestação de serviços à sociedade. O tombamento, ele é um registro formal de um bem permanente. É muito comum a gente ver tombamento ali pelo IFAM. Inclui a identificação, a numeração e o registro contábil. Garante controle e responsabilização. O inventário patrimonial é o levantamento físico e documental dos bens. Tem como os objetivos verificar a existência, o estado e autorizar os registros e também identificar irregularidades. E esse controle vai ser a partir do acompanhamento da localização e do uso dos bens, evitando extravio, até mesmo o uso indevido, né? E fundamenta a prestação de contas. Tem uma questão que eu fiz recentemente que juntava isso, controle patrimonial, com a lei de improbidade, né? Que um funcionário público utilizou um recurso, um bem do público e não poderia, tá? Conservação. Conjunto de ações para preservar os bens. Inclui uso adequado e manutenção preventiva e corretiva, que nós já comentamos, e prolonga a vida útil do material, do patrimônio. Como que ocorre a movimentação de bens? A transferência de bens pode ser, como nós falamos, né? Interna e externa, mas aqui estamos falando sobre a interna, que é entre setores e deve ser formalmente registrada e autorizada. Sempre pensando ali em manter, né, ser rastreável. A baixa de bens, retirada do bem do patrimônio, ocorre em casos de inservibilidade, por exemplo, um equipamento, ele quebrou e não vale mais a pena consertar, ou não é mais utilizado, tá? Quando ocorre a perda ou a danificação irreparável, exige ali um procedimento formal. Alienação de bens públicos é a transferência de propriedade do bem. Pode ocorrer por venda, doação ou permuta. Então, deve obedecer à legislação vigente, tá? Aí isso é chamado de alienação de bem. Agora, a gestão de pessoas, tópico 5 lá do edital. Nesse tópico, nós vamos falar sobre algumas coisas que já falamos lá na primeira aula, tá? Lá no primeiro videozinho do resumão, na verdade. Vamos começar sobre liderança. É o processo de influenciar pessoas ou grupos para alcance de objetivos comuns. Envolve comunicação, tomada de decisão, motivação e responsabilidade ética. O líder, ele é um mediador entre os objetivos organizacionais e a necessidade das pessoas. E isso aqui, ó, ele não cai em prova, despenca em prova de concurso, que são os tipos de liderança, tá? É a liderança autocrática, que centraliza decisões no líder, tem pouca participação da equipe, indicada em situações de crise ou urgência. Pode gerar baixa motivação a longo prazo. A liderança democrática estimula a participação em diálogo, faz decisões compartilhadas e favorece comprometimento e cooperação. Ela é associada a clima organizacional positivo. A autocrática não quer dizer que ela vai ter um clima ruim, tá? Mas é porque a autocrática ela também é importante. Principalmente, por exemplo, imagina, você está no meio da Covid. Aí você vai deixar uma liderança liberal, que nós vamos falar daqui a pouco. Às vezes não funciona, né? A autocrática pega esse papel muito bem. Outro tipo de liderança é liberal. Ela traz grande autonomia para a equipe, pouca intervenção do líder e pode ser eficaz. Eita, só um instantinho. Eficaz com equipes maduras, ou seja, equipes experientes e tudo mais, mas tem um risco de desorganização. A liderança situacional, ela adapta o estilo de liderança conforme o contexto e também a maturidade da equipe. Então, ela não quer ditar que tem que ser assim ou assado,
mas ela vai se adaptando ao contexto e pode combinar diferentes estilos de liderança, né, conforme a situação. Entrando em cultura organizacional, que nós já falamos anteriormente, ela é um conjunto de valores, crenças, normas e práticas que são compartilhadas de todos ali naquela organização. Eu acho que hoje em dia uma questão de cultura que está muito em voga é a da CIMED, né? É muito comum você ver como eles divulgam a cultura muito fortemente, né? A cultura ela orienta comportamentos e também as decisões no cotidiano organizacional. É mais estável e é construída ao longo do tempo, por isso que é muito difícil você mudar uma cultura, tá? Levei aí o exemplo que eu comentei da outra vez da Receita Federal. Influencia a forma como a liderança é exercida. Bom, e como que a liderança vai atuar nisso tudo? Vamos lá. A liderança ela vai reforçar ou transformar a cultura organizacional, né? Quando nós temos um líder de um jeito, isso pode ser bom ou pode ser ruim, ajuda a modificar. E isso vai impactar o clima, com certeza. Uma cultura coerente, uma liderança participativa, ela vai favorecer o clima positivo e aumentar ali o engajamento e a satisfação dos colaboradores. Já as lideranças autoritárias, tendem a gerar um clima de tensão e desmotivação. Tendem, tá? Mas não quer dizer que vai acontecer isso. Bom, no próximo vídeo do resumão, eu vou falar o tópico 6 e o tópico 7.